dúvida nenhuma. Pode abrir aí, meu pianinho. Somos alunos do Colégio Cepom, Luigi, Felipe e Maicon. E vamos fazer uma entrevista agora com o professor Cláudio sobre o manejo de inseminação artificial em gado de corte. Boa tarde, professor. Boa tarde. Nós queríamos saber a raça desse gado, dessas novilhas. Esses animais eles são cruzados, charolês com canchim, não são animais puros. Tem alguma diferença, professor, pela idade, supondo assim, de uma vaca e uma novilha, com o manejo? Quanto ao manejo, tem sim, no manejo reprodutivo tem diferenças, né? Porque uma vaca, você não faz muita distinção quanto ao tamanho dos filhos, né? Que vão ser gerados. Numa novilha você tem que ter esse cuidado de colocar touros que produzem filhos menores, que propiciam a melhor facilidade de parto, para que a novilha tenha condições de parir. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande de não colocar touro que geram filhos grandes em novilhas que ainda não está com um aparelho reprodutivo bem formado ainda. Isso tem perigo até de matar a novilha, professor? De a novilha chegar à morte? Tem perigo, você pode ter problemas de parto, a novilha não conseguir parir e vir a óbito. E no caso, por exemplo, de acontecer acidentalmente, de cobrir em caso de cobertura a campo, monta a campo, há necessidade de uma intervenção cirúrgica, fazer uma cesariana, se for o caso, de uma novilha ter sido coberta por um touro que gerem filhos grandes. Então a gente, antes de cobrir, né, o animal, a gente tem que selecionar muito bem o sêmen, saber uma característica do touro que é facilidade de parto. Para isso existem os catálogos, né? Existem várias empresas, aqui é uma empresa que comercializa sêmen de touros. Então a gente vai procurar da relação de touros da empresa aquele que tenha condições de cobrir novilhas, que tenha uma boa facilidade de parto. No nosso caso a gente escolheu um touro aqui, que é o Obelix, que tem uma ótima facilidade de parto. Então ele é possível da gente colocar o sêmen dele em novilhas, certo? Agora existem outros aqui deste mesmo catálogo que não teria condições da gente colocar porque geram filhas grandes. Esses touros, professor, que a gente, como o senhor acabou de citar, hein, que a gente insemina numa novilha, o sêmen dele numa novilha, não tem problema em inseminar numa vaca? Daí não tem problema, numa vaca já tem outros fios, touro menor numa vaca maior? Não tem problema, o problema é só o contrário. Touro grande, né, novilha, né? Então, o contrário não tem problema. Qual é o manejo reprodutivo? Bom, aqui nós não temos touro, então a monta vai ser, a inseminação vai ser a inseminação artificial. A nossa intenção é trabalhar com inseminação artificial em tempo fixo, aí IATF, que a gente chama, que nós sincronizamos o cio dos animais e daí quando aproximadamente 3 a 5 dias, ela entra em cio depois da aplicação de hormônio. No caso, o hormônio é o Ciosim, é um hormônio injetável. Depois de 3 a 5 dias, ela entra em cio e a gente faz a inseminação, né, com o sêmen que a gente adquiriu, que está congelado. Todo o processo é similar ao de gado de leite. E qual a idade delas, nessa novilha do colégio? Eles estão com 2 anos e meio, estão indo para 3 anos. E todos os animais, 8 animais a gente adquiriu, dos quais 7 estão prenhas, né? E um animal, uma novilha vazia. E essa a gente já vai, semana que vem, já fazer a sincronização do cio, aplicar o hormônio, o ciozinho. Professor, como eu perguntei anteriormente, essas novilhas, no caso, teria que ser um touro de porte pequeno para elas? Ou podia ser um touro de porte maior já? No caso do tamanho delas? Tem que ser porte pequeno. Porte pequeno porque é o primeiro parto, né? Então não tem condições de aplicar um sêmen, né, de um touro grande, que vai propiciar filhos grandes. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Nessa seleção, por exemplo, que nós fizemos, pegamos esse touro aqui, que tem essa característica de parto, de filhos, gerar filhos pequenos. Na próxima prenhez dela, na próxima inseminação, depois que elas parirem, a gente vai sincronizar
2 meses, mais ou menos, 60 dias após o parto, está previsto o parto delas para algumas para julho e outras para agosto. Então, 60 dias após o parto, nós vamos fazer a sincronização do cio para que todas venham a ter cio no mesmo momento e a gente possa fazer numa mesma data a inseminação artificial. E isso vai facilitar depois o manejo do rebanho, né? Você vai ter animais, filhos sempre da mesma idade, facilita o desmame, né? Facilita o manejo de modo geral, a comercialização. Você tem um padrão daí de animais depois para comercialização. Tá? Com que idade as vacas entram no primeiro cio? O primeiro cio começa aproximadamente com 12 meses. 12 meses, 13 meses, depende do animal. Só que a gente não aproveita esses primeiros cios porque os animais não estão com a estrutura morfológica completa, né? Então eles estão crescendo ainda, né? Estão numa fase juvenil, ainda na adolescência, né, dos animais. A gente espera um pouquinho mais para a gente poder fazer a primeira inseminação. Aproximadamente com 15, 16 meses já é possível você fazer a... Professor, tem maiores possibilidades assim de na primeira cria da vaca os bezerros morrerem, pelo fato de ser a primeira cria? A possibilidade sempre existe, mas não esse é o fator decisivo, por ser novilha. Talvez o fator mais crítico seria com relação à condição nutricional do animal. Se ele não estiver bem nutrido, é fácil do animal priorizar a mantença dele e em detrimento da reprodução. Ou seja, o animal prefere viver do que deixar o filho viver, né? Então, lógico, prefere em termos, né? É fisiológico isso, né? E o cuidado que a gente tem para que não aconteça isso é uma boa mineralização, trabalhar com sal mineral à vontade, né? Um dos nutrientes, vamos dizer, bastante necessários nessa fase de gestação, né, e do momento reprodutivo do animal é o selênio, que é um microelemento bastante importante, não só para gado de corte, como para gado de leite. É um elemento importantíssimo para a reprodução. Esse é mais quando ela está em extra, assim, já para criar, ou é bom dar sempre para o gado? Sempre. O sal mineral ele tem que estar sempre presente no coxo. Nunca pode faltar, você tem que deixar sempre à vontade, né? Para o animal lamber o que ele necessita. Ele faz a autorregulação dele. Quando tem, vamos dizer, o suprimento necessário no organismo, ele para de lamber o sal. Mais alguma coisa? Acho que é isso mesmo, professor. Muito obrigado pela atenção. Você sabia que com o processo de transferência de embrião, você pode aumentar ainda mais a qualidade de seu rebanho com a reprodução planejada? O AgroMais traz uma matéria muito interessante sobre os procedimentos corretos da inseminação artificial em gado de corte. A produção de um número maior de bezerros pode ser considerada como o primeiro passo para o aumento da produção de carne. Diante de tanta tecnologia e evolução, é oportuno falar de inseminação artificial. Porém, é um processo simples, mas que deve ser bem feito. No entanto, a multiplicação, coleta e distribuição desse material genético somente são possíveis com adequado manejo, sem o comprometimento da eficiência reprodutiva do rebanho e principalmente no momento da seleção do touro pai. Ao analisar as inúmeras vantagens, pode-se de primeira mão concluir que se trata da técnica perfeita, com capacidade de trazer muitos benefícios.